Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a enxaqueca, essa minha grande conhecida. Há mais de 20 anos eu convivo com ela, mensalmente, infelizmente. E mas faz parte, né? Eu posso ver como um grande problema, como uma coisa ruim, ou eu posso ver como um alerta, uma ferramenta, né, que me ajuda a encontrar os meus limites e me inspira cada vez mais buscar novas formas de lidar, novos hábitos que me ajudam a ficar bem e melhor o quanto antes. Então, se você sofre de enxaqueca, bem-vindo ao clube. E eu comecei a ter enxaqueca aos 19 anos e eu quero compartilhar com vocês o que eu descobri, da última década para cá, porque mudou completamente a minha forma de lidar e de enxergar a enxaqueca, né? Porque lá, quando eu era novinha, enxaqueca era um problema, mas eu tomava remédio, ficava tomando remédios até passar a dor, né? Mudei algumas coisas na época. Eu depois por muito tempo eu associava a enxaqueca com a alimentação, com quantidades de glúten ou lactose que eu comia, e depois eu percebi que não, que assim, era todo um conjunto, não era só o glúten ou a lactose ou o álcool, era um conjunto e principalmente um estilo de vida que não favorecia, né, que me atrapalhava bastante. Hoje eu sei que na semana em que eu vou menstruar eu passo 2 dias com enxaqueca ainda, né. Mas fora desse período, da TPM, é difícil eu ter. Eh, então, para além da medicação, né, o que eu entendi? Eu entendi que a enxaqueca ela não acontece, né, só na minha cabeça, ela é sobre o meu sistema nervoso. Tem um vídeo aqui no canal sobre pessoas altamente sensíveis que explica isso muito bem. Então, o nosso sistema nervoso, ele pode ser ativado de diversas maneiras, né? Seja por causa de um acidente de trânsito que eu vejo, um excesso de compromissos, períodos difíceis da vida, né? Mas o que eu percebo em mim é a minha pressão que eu coloco de tenho que fazer coisas demais. Quando eu estou muito voltada para o mundo externo de controle, de socializar, de fazer, de acontecer, eu vou criando uma tensão internamente muito grande. Então, eu precisei inverter, eu precisei criar uma rotina onde eu tivesse mais atenta aqui ao meu mundo interno, para que eu pudesse transbordar esse mundo interno para o mundo externo. Não sei se deu para entender. Mas eu, por exemplo, tive que colocar orações, yoga, alimentação saudável, leve, músicas. Tudo isso eu fui mudando, não só pela enxaqueca, gente, mas eu vi que era um conjunto de coisas. Então, dormir 8 horas, eu sou aquelas pessoas que adora dormir tipo 12 horas, adoro. Mas eu sei que se eu não durmo dias seguidos 8 horas, isso vai ter um custo. E o que que acontece? Quando começa a enxaqueca, eu tomo remédio, vejo quais são as minhas prioridades, vejo o que está programado para aquele dia e corto pela metade. Porque, gente, o que eu aprendi com enxaqueca foi: se eu não reduzo a velocidade e a quantidade de coisas que eu tô, vai ser muito pior. Se eu só tomo um remédio, que nem eu fazia quando eu tinha 19 anos, e continuo querendo performar ou, né, seguir a programação que eu tinha me proposto, o custo vai ser muito alto, porque quando ela ataca, né, porque aí eu posso tomar 3 remédios e não passa a enxaqueca. E aí pior,
dias piores, eu tenho náusea e muitas vezes chego a vomitar. Então, o convite é: se eu posso, se eu começo a sentir enxaqueca e eu posso, eu paro, dou uma pausa, vou para o quarto, fico no escuro. Para mim tem que ser quarto escuro e silêncio. No máximo tem músicas para enxaqueca e para regulação do sistema nervoso, são as únicas músicas que eu me permito, assim, que me acalma, mas não é só acalmar o corpo, é principalmente quando eu tô beirando a enxaqueca, acalmar a velocidade dos pensamentos. E isso vai gerando uma tensão aqui nos ombros e no pescoço, que quando eu tenho crises fortes, depois a dor fica ecoando. Às vezes por dias eu sou capaz de passar a mão aqui assim na cabeça e sentir a veia que estava lá inchada, né, bombando de dor. Então, me acolher. E como é que eu faço isso além do quarto escuro? Com alimentação, com silêncio, com menos estímulos possíveis, né, luz baixa. Tem muita gente sensível à iluminação, eu fico. Quando eu tô com enxaqueca, eu não tô nem ou, né, se eu tô num tratamento, nos dias que eu tô cuidando da minha enxaqueca, às vezes eu pego o metrô de óculos escuros, que eu baixo a luz de tudo, né, principalmente luz artificial, lugares cheios, tudo isso faz muito mal. Então, parar, acalmar, tirar os estímulos e ouvir. Eu também, indo agora numa camada mais profunda, percebi que quando eu tô com enxaqueca, eu tô com pensamentos muito rígidos, muito tensos, às vezes de medo, às vezes de insegurança, às vezes de controle, sabe? Tem que fazer, tem que acontecer. Tá, tá, tá. Quando eu tô nessa tensão, existe uma vez que eu tenho enxaqueca e que eu tô com pensamentos e uma mente super suave, leve, tranquila, relaxada. Não existe. Eu nunca tive. Se você teve, por favor, comenta aqui e me conta. Aliás, quero saber, né, o que que vocês já aprenderam também com a crise de enxaqueca de vocês. E aí, conforme eu fui me investigando, eu percebi que é quando eu estou na sombra, né, o que Jung chamou de sombra. Quando eu estou na minha sombra, a enxaqueca. E aí, por isso que hoje eu já sei, putz, bateu enxaqueca. Deixa eu olhar. Deixa eu diminuir aqui o mundo externo, deixa eu baixar o volume do mundo externo e vim aqui para o meu mundo interno. O que tem aqui? O que que Helena está tão preocupada? E nesse diálogo, né, e geralmente a voz que está lá atuando, tipo, quer me mandar para aquele lugar. Só que assim, eu falo, cara, enquanto você não se render, não vai ter como. E muitas vezes, claro, né, gente, principalmente quando tá agudo mesmo, que daí eu não consigo ter esse diálogo interno, para mim o melhor remédio é dormir. Graças a Deus eu tenho facilidade de dormir e com esse remédio, eu também consigo dormir fácil. Eh, então dormir é a melhor coisa para, eu sinto que é para dar tempo de processar. Pessoas altamente sensíveis têm um processamento, não é que ele é mais lento, é que ele é maior, você processa mais fatores. Então, dormir é uma forma maravilhosa de processar os estímulos, né, de tudo que está acontecendo. Uma coisa, caminhando aqui para o fim, mas que eu acho ainda importante de dizer, eu passei alguns anos vegetariana, né, e um tempo atrás eu fiz um tratamento que me ajudou muito para enxaqueca, que eu estava tendo crises mais do que uma vez por mês, eu estava, né, tendo crises direto, e aí eu fui para acupuntura. E na acupuntura ela semanalmente eu fazia. E ela falou: "Helena, olha, isso aqui, lá, medicina chinesa". Gente, desculpa, não entendo nada, então não quero falar besteira aqui. Mas ela falou assim: "Olha, você deveria comer carne vermelha". Carne vermelha, ela falou: "Você tem que trabalhar a musculatura, para você ficar mais forte, para esse sistema, para esses músculos sustentarem melhor o seu sistema nervoso", né. E aí, gente, foi maravilhoso.
porque realmente eu comecei a comer carne vermelha uma vez por semana e a fazer exercícios mais de força, né, eu intensifiquei também o ioga, e me ajudou muito. Eh, Exercícios regulares também de respiração. Já tive Já passou crise de enxaqueca com respiração, meditação, já passei crise de enxaqueca com massagem. O ponto é, tudo que me tira desse lugar mental overexcited, né, excessivamente excitado, que é essa pilha doida. E claro, as telas, computador, tecnologia é um veneno, né, pra atiçar esse modus operandi. Então, foi tudo isso, gente, que eu aprendi a me escutar, então hoje eu vejo a enxaqueca como um dos caminhos para me ouvir, né. Geralmente quando ela chega, eu não tô no amor não. E aí ela traz a dor para me lembrar de voltar para esse outro lugar que pode ser mais gentil, mais suave, né, nesse diálogo interno. E é isso, quero saber como é para você, as suas crises de enxaqueca, faz tempo que você tem, conta como que você se cuida, de repente mais gente pode se beneficiar também aí com as suas dicas. Deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo, segue o canal e um beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.